Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a potenciação, é, como foi que ela surgiu, qual é a sua utilidade na matemática e como foi que ela se desenvolveu, né? Um pouquinho antes disso, vamos entender o que é a potenciação e de onde ela veio. Esse carinha que vocês estão vendo aí do lado, o nome dele é Arquimedes. Isso que aconteceu, que eu vou contar para vocês, aconteceu mais ou menos no século 3 antes de Cristo. Os filósofos tinham uma linha de raciocínio sobre a utilidade da matemática. Na verdade, a inutilidade da matemática. Eles diziam que a matemática ela não tinha que servir para alguma coisa. A matemática está ali para a gente poder contemplar a nossa inutilidade ou a infinitude do universo. É mais ou menos esse o discurso que eles tinham. Ou seja, era para você ser mais inteligente, para você aprender sobre como as coisas funcionavam. Esse era o objetivo da matemática. Então, com isso, Arquimedes, que é esse maluquinho aí do lado que vocês estão vendo, ele resolveu calcular mais ou menos quantos grãos de areia seriam necessários para a gente poder preencher o universo, né? Assim, para que o cara queria saber isso? Bom, ele queria saber. Queria saber para quantos grãos de areia era necessário para preencher o universo. Então, ele pegou, fez ali mais ou menos umas contas ali, olhou meio por cima, e ele tinha percebido que eram muito grandes os números envolvidos nessas contas, né? Então ele falou assim, não vai ter como assim não, rapaz, não vai dar para fazer essas contas aí que tem muito número, vai ficar meio complicado para a gente. Então, o que ele decidiu fazer é representar esses números por alguns outros algarismos, algumas outras palavras, letras, né? Alguma outra forma de compactar esses números, né? Então, vamos supor assim, você vai fazer um presente e aí, cara, eu queria muita coisa, eu queria dar um monte de lápis nesse presente. Então, em vez de você falar assim, olha, eu vou te dar 375.428 lápis, se a pessoa fosse contar tudo como presente, seria muita coisa. Então, você pega uma caixa, coloca tudo dentro, fala assim, isso é um presente. E vamos supor que todos os presentes tenham o mesmo número de lápis. Então, cada presente vai ter esse número absurdo aí que a gente falou, 300 e poucos mil. E em vez de você falar, for somando 300 e poucos mil, 600 e pouco, você fala um presente, dois presentes, e aí a pessoa já sabe que implicitamente tem esse tanto de lápis dentro. Foi mais ou menos isso, né? Que o Arquimedes fez, foi essa representação. E toda vez que apareciam esses números, quando ele ia fazer essas contas de multiplicação, apareciam esses números 10, de 10, por exemplo, 10, 100 mil, 10 mil, 1 milhão, ele desejou representar isso com números um pouco menores para ficar mais fácil. Então, com isso, ele foi lá e construiu uma tabela com esse método que ele tinha desenvolvido para poder escrever esses números grandes. E para representar esses números, ele chamou um símbolo, deu um símbolo, chamado de myriads. E aí, hoje esse símbolo, essa representação, a gente conhece como expoente. Então vamos lá, vamos pegar aqui essa tabelinha mais ou menos aqui. Tá aí essa tabelinha do número de vezes, né, que aparece o número 10, tá aí o número de vezes que aparece o número 10, e quanto isso vale. Então, se apareceu o número 10 uma vez, isso equivale a um número 10, certo? Se apareceu o número 10 duas vezes, equivale a 10 vezes 10, que é 100. Se apareceu o número 10 três vezes, é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que vale 1000. Entenderam mais ou menos aí o que ele queria fazer? Então, quando aparecia muitos zeros, assim, ele representava por essa míriade que ficava em cima do número, para poder representar. Então, por exemplo, você tinha lá, ele estava fazendo a conta, apareceu lá um 1000. Para ele poder, em vez de representar o número 1000, que ele colocava esse 10, colocava essa míriade, o que a gente chama de expoente, que é hoje elevado a 3, por exemplo, né, que seria isso daqui. Aí você fala assim, pô, mas e 2000? Não era fácil. É o número 2 vezes esse 10 elevado a 3. Né? Lembrando que esse 3 aqui significaria, no caso, 3 zeros, então ficaria mais ou menos assim. 2000. Entendeu? Era mais ou menos assim que funcionava, é assim que eles trabalhavam, é assim que Arquimedes encontrou um jeito de representar esses números de uma maneira que ficasse menor. E assim por diante, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Fazendo essas contas assim, com essas aproximações que ele fez, essa contagem diferente,
Ele chegou que mais ou menos teriam que ser 10 elevado a 51 grãos de areia para preencher o universo. Não tem como nem ter como dimensão disso. Isso aqui é o número 1, seguido de 51 zeros. Não dá nem para contar. É muito grande. Então é mais ou menos tipo assim, 1, 0, 0, 0, 0, e assim vai 51 vezes. Então, cara, era um número muito grande, né? E ele ajudou os matemáticos que futuramente viriam com essa representação. Isso aqui, ó, esse 51 ele chamava de myriad, e hoje a gente chama isso de expoente, né? E como que ele fazia isso? Pô, como que eu quero saber, por exemplo, o expoente de um número, né? Tá vendo essa série aí de cima? Vamos pegar essa tabelinha aqui que ele fez. Deixa eu dar um destaque aqui para ela. Essa tabelinha que ele fez. E ali tá os números, né? Aquele número 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? Essa parte superior são os expoentes, as míriades que ele usava, para poder representar um número. E essa parte aqui de baixo, essa parte aqui, são os números do resultado dessa míriade. Como assim? Eu não estou entendendo. Peraí, vou te explicar. Tá vendo esse 2 elevado a n? O que é esse n aqui? Esse n é o número aqui, ó. É esse número n aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos é assim. Você tem 2 elevado a 1. Quanto que isso é? 2 elevado a 1 é o 2 uma vez. Certo? Vale 2. Beleza. E o 2 elevado a 2? Pô, 2 elevado a 2, a gente diria que é 2 vezes o número 2, que é 4. Certo? A mesma coisa que está aqui. E o 2 elevado a 5? Pô, tá ali, 32. E o que isso significa? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Isso aqui dá 32. Certo? Se você pegar aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 12, 32. Então é mais ou menos isso que essa tabela representa, né? E com isso ele conseguiu perceber umas propriedades, né? Por exemplo, ele percebeu que se você quisesse saber quanto que era um número muito grande, você queria saber a multiplicação desses números aí. Vamos supor, você quer saber quanto que é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5. Ou melhor, vamos pegar 2 elevado a 3, que é um número menor, né, da gente desenhar. Cara, como que você faz isso? Peraí, vamos lá. Você tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Calma aí, peraí, como assim? Não entendi. Vou pegar aqui, ó. Esses dois aqui representam esse número de cima. Isso aqui representa isso. E esses 3 números 2 aqui representam esse número. Certo? Então é mais ou menos isso que você está fazendo aí. No final, cara, o que ele percebia? Isso aqui, quantas vezes o número 2 se repete? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então seria a mesma coisa que 2 elevado a 5. Mas será? Será que é isso mesmo? Peraí, vamos ver. 2 vezes 2, 2 elevado a 2, é 4. Vezes 2 elevado a 3, 8. 4 vezes 8, meu amigo, caso você não saiba, é quanto? 32. Então, o que ele queria mostrar aqui pra gente, cara? Olha que bonito que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu encontrar um padrão para poder ajudar ele nesses cálculos que tinham números muito grandes. Isso é matemática, né? Isso é sobre a matemática. É você encontrar padrões que facilitam o seu raciocínio. Foi isso que o Arquimedes fez aqui. Daí a gente consegue tirar algumas propriedades que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Fechou? Então não perde não.